Eu cumprimento a todos os nossos irmãos no Brasil e no exterior com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos nesta hora fechar os nossos olhos. Eu convido aqueles que puderem a estarem de joelhos para que possamos iniciar este culto fazendo o clamor pelo sangue de Jesus. Fechemos os olhos e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. E pedimos que o Senhor nos dê uma bênção de perdão para as nossas faltas, a libertação que há no sangue do Cordeiro em nosso favor. Ó Pai, e que a comunhão, ela seja nesta hora estabelecida e preservada para todo este momento. Fica conosco, abençoa o teu povo, cada um dos irmãos que participa deste culto, traz uma vitória conforme cada necessidade. E abençoa, Senhor, este culto, nos trazendo a tua bênção, a tua palavra, a vida que há na eternidade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos agora cantar um louvor. A igreja pode, os irmãos podem participar cantando esse louvor juntamente conosco. Prostrado estou diante de ti, perdão imploro por meu pecar. É grande a minha culpa, mas és amor. Escuta a voz do meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Agora nós vamos ler um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação e eu convido a abertura da palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, nós leremos no verso 22 até o 27. E nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus queridos, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido de todos aqueles que manejam a palavra de Deus. É um texto que fala da experiência dos irmãos quando estavam fazendo uma travessia de barco para uma outra banda, seguindo assim uma instrução dada pelo Senhor Jesus. Todavia, para entendermos aquilo que profeticamente o Senhor Jesus operou aqui, é necessário saber que antes dessa experiência, antes dessa travessia, o Senhor Jesus havia operado um grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães. Foi a primeira vez que ele multiplicou os pães e os peixes, alimentando uma grande multidão
de pessoas. Ele partiu o pão, multiplicou o pão, distribuiu os pães, os peixes, uma multidão inteira foi alimentada. E a seguir, a Bíblia fala que o Senhor Jesus despediu a multidão, ordenou que, uma vez despedida a multidão, ele ordenou que os apóstolos subissem no barco e atravessassem para outra banda, enquanto ele foi orar à parte. E os discípulos, em obediência à orientação recebida, trataram de cumprir aquilo que lhes fora ordenado. Entraram no barco e iniciaram a travessia. A Bíblia nos diz que num dado momento, as ondas começaram a açoitar aquele barco. O vento contrário surgiu, o mar ficou agitado. A Bíblia fala que eles temeram, e na quarta vigília da noite, não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira vigília. Também não foi depois da quarta, mas exatamente na quarta vigília da noite. O Senhor Jesus se dirigiu a eles. Eles ficaram com medo, gritaram, assustados, temerosos. E naquele momento, o Senhor Jesus, andando por cima do mar, lhes falou dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus queridos, essa experiência, ela aponta profeticamente para um projeto de salvação que está destinado para a igreja fiel. Porque um dia o pão foi partido. Jesus, na sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, ele partiu o pão. E esse pão foi partido, foi multiplicado e ele alimenta o homem nessa hora, até os dias de hoje, porque Jesus é o pão partido por nós. O Senhor Jesus, com sua morte e ressurreição, ele representa ali o pão que foi partido e multiplicado. E quando ele ressuscita, ele dá uma ordem para a sua igreja. E a ordem é que nós atravessemos para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E, meus queridos, a mesma coisa tem acontecido conosco. Porque quando nós vivemos a experiência da morte e da ressurreição de Jesus, cumprindo em nós aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou quando escreveu a carta aos Gálatas, dizendo que vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no unigênito Filho de Deus. Essa experiência é a experiência do pão partido, a experiência daquele que morreu e ressuscitou com Cristo. E hoje vive uma vida que não é mais nossa, mas a vida que nós vivemos é a vida no terceiro dia, é a vida em Jesus. E quem vive essa experiência tem o mesmo benefício que Jesus operou naquele momento. Porque Jesus, ao partir o pão e dar a ordem para que os discípulos atravessassem o outro lado, ele despediu a multidão. E quando nós vivemos a experiência da vida no terceiro dia, ou seja, da vida em Jesus, ele despede de nós uma multidão de situações que não nos acompanharão na eternidade, porque ele despede o pecado, ele despede a angústia, ele despede a dor, ele despede o medo, ele despede a ansiedade, ele despede tudo aquilo que traz a angústia para a alma. Ele despede a contenda, ele despede a inimizade, ele despede tudo aquilo que faz o homem se afastar de Deus, ele despede a frieza espiritual,
ele despede o envelhecimento espiritual, ele despede aquilo que não vai entrar no céu. Mas por que isso? Porque é a vida do homem no terceiro dia, o pão partido, a vida em Jesus. E meus queridos, nós podemos também nos alegrar, porque como, do mesmo jeito que os discípulos entraram no barco para atravessar ao outro lado, um dia nós entramos no corpo, na comunhão, na igreja, que é corpo de Cristo. E pela comunhão, que é esse vínculo invisível maravilhoso, nós estamos atravessando para o outro lado. O outro lado não é um lugar geográfico. O outro lado não é um lugar que se pode delimitar geograficamente, não. O outro lado, queridos, é a eternidade. É para lá que estamos indo, porque o Senhor Jesus nos deu ordem para que caminhássemos. E nessa caminhada, nessa jornada, há momentos em que o mar fica revolto, as ondas se embravecem, o vento agita o mar. Estamos sujeitos a isso, mas não estamos, nesta hora, abalados e nem como aqueles que não têm esperança, porque o momento do mar agitado, o momento dos ventos contrários e das ondas que batem no barco, é um momento profético, que foi descrito na palavra do Senhor como o princípio de dores. Mateus previu isso, o evangelista Mateus escreveu sobre isso no capítulo 24. O evangelista Lucas, da mesma forma, trouxe a previsão do princípio de dores. Momentos como os momentos que estamos vivendo hoje. Momentos de ventos contrários, momentos de ondas bravias, momentos em que o mundo está agitado, o mundo se angustia, se lamenta, geme na expectação das coisas que hão de acontecer. Mas vejam, queridos, que coisa gloriosa e que apontamento profético maravilhoso que nos traz descanso e consolo para a alma. Porque em meio àquelas ondas, e em meio aos ventos, e em meio ao mar agitado, aconteceu uma coisa notável, gloriosa, profética e maravilhosa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Na quarta vigília da noite, o Senhor Jesus se dirigiu a eles, andando sobre o mar, e lhes falou dizendo: sou eu, não temais. Meus queridos, o Senhor Jesus se dirigiu na quarta vigília da noite. A igreja hoje, ela está vivendo, assim como o mundo, o período chamado pelos evangelistas e pelo próprio Senhor Jesus como o princípio de dores. Mas, meus queridos, há um consolo, e há um conforto, e há uma esperança para a igreja fiel, porque na quarta vigília, e isso significa e aponta profeticamente para o tocar da quarta trombeta. No tocar da quarta trombeta, no tempo profético da quarta vigília, o Senhor Jesus vai se dirigir a nós, andando por cima do mar, porque Ele virá nas nuvens em glória, vitorioso, glorificado, ressurreto, maravilhoso, como Ele é. Ele virá para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. E quando Ele vier, nós ouviremos a sua voz, como já temos ouvido hoje através do Espírito Santo, falar aos nossos corações: não temas, sou eu sou convosco. Meus irmãos, o momento hoje é um momento de princípio de dores, mas a quarta vigília, a quarta trombeta,
ela está prestes a tocar. A primeira trombeta, a segunda e a terceira, elas já tocaram. E os juízos de Deus já estão sobre a humanidade naquilo que respeita à ecologia, ao mar, à fonte das águas doces. Agora, em breve, muito em breve, estaremos na quarta vigília, na quarta trombeta, e o Senhor Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Nós chegaremos do outro lado, meus irmãos, não num lugar geográfico, mas num lugar eterno, na Jerusalém celestial. As águas vieram, bateram no barco, os ventos vieram, açoitaram o barco, mas o barco ficou rígido, o barco permaneceu íntegro. Não há notícias de que aquele barco tenha sofrido avaria, porque a igreja ela vai chegar na eternidade. Desse jeito, rígida, uma igreja que não se deformou, que não tomou a forma do mundo, uma igreja profética, uma igreja como a igreja do tempo do breve, que não se contamina, que não traz consigo as avarias, não traz consigo os danos, mas ela permanece em comunhão perfeita, íntegra, maravilhosa, porque ela tem o Espírito Santo Consolador com ela. E o tempo do princípio de dores não provoca danos na vida da igreja, não provoca danos na vida do fiel, porque nós estamos aguardando a vinda gloriosa do Senhor Jesus. A palavra do Senhor para nós nesse culto, ela é exatamente essa. Não temas, sou eu buscarei a minha igreja, diz o Senhor Jesus, diz a palavra do nosso Deus. Seu irmão nessa hora está preocupado com os ventos, está preocupado com as ondas. A palavra do Senhor é exatamente essa. O que estamos vivendo é profético. Sou eu, diz o Senhor Jesus, não temais. Meus queridos, que o Senhor nos abençoe e prospere a sua palavra em nossos corações. Nós vamos agora cantar um louvor, nos preparando para o encerramento deste culto na presença do Senhor. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar.
destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar. Na ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido agora todos os irmãos para que possamos fechar os olhos e vamos glorificar ao nosso Deus, encerrando este culto e ministrando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nós glorificamos ao Teu nome e rendemos ao Senhor glórias, aleluia, ações de graça e louvor, porque nesse momento em que os ventos são contrários e que as ondas batem no barco, Senhor, a Tua igreja está segura, porque ela está ouvindo a voz do Espírito Santo, porque ela sabe o momento profético que ela vive e porque a vinda de Jesus está muito próxima. Ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor, toda força e todo poder, toda entrega e todo amor seja para Ti, porque Tu és digno de ser louvado. Agora, Pai, em nome de Jesus pedimos, fica conosco, guarda o Teu povo. Aonde houver um servo Teu, Senhor, traz a bênção, traz dos livramentos e guarda o Teu povo das calamidades. Nós oramos e no nome do Senhor Jesus ainda dizemos que o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ternas consolações do Espírito Santo repousa, irmãos, sobre todos vós, hoje e eternamente. Amém e amém.